Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 14. Primeira Coríntios, capítulo de número 14, assentado mesmo como você está, mas com reverência à palavra. Apenas um versículo, vamos estar lendo, amém? Quem achou, diga glória a Deus. Quem achou, diga eu amo a Bíblia. Quem não achou, diga eu também amo. 1 Coríntios, capítulo 14, o pessoal do Data Show aí, se puder projetar lá os slides que eu mandei, eu agradeço. A Bíblia diz assim, 1 Coríntios 14, 10. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Oremos. Pai, essa é a sua palavra. Fala conosco nessa noite, mais uma vez. Queremos te ouvir, queremos ouvir a tua voz, Pai. Pai, em nome de Jesus, desacelera, Pai, os nossos pensamentos, desacelera o nosso coração, que o nosso coração e a nossa mente possa ser levada cativa a Cristo agora, que possamos por Cristo ser edificados. Teu Espírito Santo tenha total liberdade em nosso meio, total liberdade em cada um aqui, Senhor, que der liberdade ao Teu Espírito. Porque aonde o Espírito do Senhor está, a liberdade acontece. E nessa liberdade, Senhor, nós queremos receber da Tua palavra. Que o Espírito da graça recaia sobre nós, se manifeste em nós, com sabedoria, entendimento e revelação. Em nome de Jesus, para a nossa edificação. Amém, amém, amém. Essa noite eu quero compartilhar com vocês o tema, uma voz suficiente. Uma voz suficiente. Por que eu quero falar sobre isso? Aliás, nós acabamos de ler aí um verso da primeira carta do apóstolo Paulo, e Paulo escreve essa carta, todos nós sabemos, para a igreja de Corinto. E ele está escrevendo essa carta para a igreja de Corinto para tentar solucionar o problema do culto daquela igreja. E um problema do culto que diz respeito a uma comunicação verbal. Ou seja, um lugar de fala na igreja. O lugar de fala na igreja estava tumultuado, o lugar de fala da igreja estava perturbado. Estava uma verdadeira bagunça o lugar de fala na igreja. Uns queriam profetizar, outros queriam falar em línguas desconhecidas, sem interpretação. E se você não fechou sua Bíblia, lá no verso 14, lá no verso 40, do mesmo capítulo 14, Paulo vai dizer que não havia nem ordem e nem decência nesse culto. Porque esse culto da igreja de Corinto estava um verdadeiro frenesi descontrolado. Então, durante o culto de Corinto, havia muitas vozes, mas havia pouco sentido. Repita comigo, muitas vozes, pouco sentido. E o que me chama a atenção, igreja, é que o versículo que nós lemos, essa afirmação que Paulo coloca na carta à igreja de Corinto, dizendo o seguinte: no meio desse tumulto de vozes, no meio dessa bagunça de vozes, que não se conseguia entender, que não se conseguia discernir, que não se conseguia ter sentido, Paulo escreve algo oposto. Ele coloca que no mundo, repita comigo, no mundo, existem muitas vozes que não conseguem, ao contrário da igreja de Corinto, ser sem sentido. Pelo contrário, no versículo, passa para nós para o versículo de novo, por favor. Eu não estou conseguindo ir aqui. Isso. Ele no versículo ele diz ao contrário do que estava acontecendo no mundo, ao contrário do que estava acontecendo na igreja. No versículo ele diz assim, ó: se na igreja tem muitas vozes sem sentido, no mundo ao contrário, tem muitas vozes no mundo, e todas as vozes no mundo com sentido. Olha que interessante. O que estava acontecendo em Corinto? Muitas vozes, pouco sentido. O que está acontecendo no mundo, Paulo fala, todas as vozes que estão no mundo, todas elas têm sentido.
E isso que chama a igreja. Esse versículo, isso me chama a atenção. Paulo está trazendo um contraponto, um contrassenso da igreja. Porque o que está acontecendo na igreja não tem sentido algum, mas o que está acontecendo no mundo é diferente. Toda a comunicação do mundo tem um propósito, e na igreja também, toda a comunicação da igreja, toda a voz da igreja, tudo que a igreja professa, profetiza e prega, a mensagem da igreja não pode ser diferente, tem que ter sentido, tem que ter propósito. E sabe, igreja, o que comunicamos como igreja deve ser ouvido, o que comunicamos como igreja deve ser entendido e trazer nesse entendimento edificação, trazer nesse entendimento, trazer transformação. E o mundo que eu e você nós estamos vivendo, esse mundo que a gente pertence, existe nele intencionalidade. Em toda a forma de comunicação que esse mundo que nós vivemos tem, toda a forma de comunicação tem um propósito e tem intencionalidade. Paulo escreveu que todas as vozes que estão atuando no mundo naquela época não é diferente de hoje. Sabe, igreja, vozes hoje estão atuando através do marketing, vozes hoje estão atuando através e atraindo através da publicidade, da propaganda, tudo isso visando chamar a minha e a sua atenção. Tudo isso visando chamar a minha e a sua atenção. E sem mencionar as vozes também que são emitidas pela indústria do entretenimento. Vozes que são intencionais, que estão chamando a nossa atenção, para quê? Para comprar, para gastar, para se engajar, para se envolver. Em todo o mundo, então, e todo mundo precisa de alguma forma se comunicar, e todo mundo hoje em dia, em pleno século 21, de alguma forma precisa se comunicar e se comunicar bem. Como dizia até o próprio Chacrinha, que os mais antigos vão saber, quem não se comunica, se trumbica. E alguns até mudaram a frase, né? Quem não se comunica, se estrumbica. Mas na verdade é se trumbica. Mas veja bem, ou como dizia também Rubem Alves diz o seguinte, que hoje em dia existem muitos cursos para ensinar a falar, cursos de oratória, mas não existem cursos de escutatória. Você já viu algum curso de escutatória? Olha, aprenda como escutar. 10 passos para escutar melhor. 20 atitudes para ser um bom escutador. Alguém já viu isso? Não existe. Agora, cursos para falar bem, se comunicar bem. Cursos para poder saber o que falar, como falar. Cursos de oratórias tem de monte. A maioria hoje, igreja, quer falar e uma grande minoria quer escutar. Repita comigo, uma grande maioria, blá, blá, blá. E uma grande minoria, aliás, e uma minoria, sei lá. Uma grande maioria, blá, 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 e uma grande minoria, sei lá. As pessoas, você já viu que às vezes, eu não sei, acho que só aconteceu isso com a Melissa. Alguma pessoa que chega para a Melissa e fala assim, você está bem, Melissa? Aí, quando ela vai começar a falar, a pessoa já vai embora. Porque não quer saber como que ela está. Isso eu sei que só aconteceu com a Melissa, né? A pessoa não quer saber como ela está, entrou no automático. Felipe, como você está? Nem olha no olho. Porque a pessoa não está com paciência para ouvir. Ela só quer cumprir o protocolo. Como é que você está? Nem olha no olho. Ah, eu estou bem. Ah, que legal, que bom, glória a Deus. Tchau. Mas ela não esperou a pessoa terminar. Eu estou bem. Bem mal, bem cansado, bem triste. Não esperou a pessoa dizer. Quando a pessoa disse, Fernanda, eu estou bem, já foi embora. Não esperou a pessoa completar a frase. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Esse é o mundo que a gente vive. E talvez seja por isso que muitos estão com dificuldade de ouvir a voz de Deus. Já parou para pensar nisso? No mundo onde, Doroti, todo mundo só fala, ninguém para escutar, como é que a gente vai ouvir a voz de Deus, Miriam? Está tudo muito rápido, está tudo muito a milhão, as pessoas estão correndo para lá e para cá, ninguém tem tempo para escutar. Talvez você está sentado aqui já pensando na hora de acabar o culto.
Que hora que vai acabar esse culto? Será que o pastor vai falar muito hoje? Talvez você já entrou na igreja sem preocupado. Sabe, e eu acredito que talvez boa parte de nós não conseguimos escutar e ouvir Deus, seja por causa disso, do mundo que nós vivemos hoje, dessa forma que nós estamos vivendo hoje. E eu acredito fielmente que deveriam ter cursos, sim, de como ouvir, não só como ouvir as pessoas, mas também como ouvir a Deus. Curso de como ouvir a Deus. Pois nós estamos ouvindo tanta coisa, igreja. A gente ouve conselho, a gente ouve sugestões, a gente ouve opiniões, a gente ouve segredos, a gente ouve fofocas, a gente ouve histórias, e a gente também ouve tantas pessoas, a gente ouve coaches, a gente ouve guru, tanta gente vendendo curso, tanta gente vendendo sonhos, tanta gente vendendo realizações na internet, e a gente para ouvir porque a gente quer resolver os nossos problemas. E que temos cada vez mais negligenciado a voz mais poderosa do mundo. Eu e você, porque paramos para ouvir pouco, queremos falar muito, temos negligenciado a voz mais poderosa do mundo. E nós começamos o culto dizendo, lá em Salmo 29, sobre a voz do Senhor. Salmo 29, verso 4 diz que a voz do Senhor é poder. A voz do Senhor é majestosa. E aí, quando a gente não ouve Deus, a gente está parando de ouvir a voz mais poderosa do mundo. Parece que é pouca coisa. Parece que não é nada. Mas é muito importante. Simplesmente é a voz mais poderosa do mundo. Simplesmente é a voz mais majestosa do mundo. Só isso. A voz que cria, a voz que tudo transforma. Só isso. É pouco, Zé? Sabe, igreja? A voz que deveria para mim, para você ser suficiente, a voz que deveria para mim, para você calar e sobressair todas as outras vozes que tentam nos assediar, que tentam de alguma forma nos atrair, é essa voz toda poderosa que nós muitas vezes deixamos passar batido. Talvez a pergunta que eu e você devemos fazer para nós mesmos, não é se Deus fala, porque a gente sabe que Deus fala. Talvez a pergunta que eu e você devemos fazer é, como é que eu faço para identificar a voz de Deus no meio de tanto barulho? Como é que eu faço para identificar a voz de Deus no meio de tanta correria? Como é que eu faço para escutar a voz de Deus no meio de tantas pessoas que tentam me chamar a atenção, tanta coisa que tenta me distrair? Como é que eu faço, Claudete, para ouvir a voz de Deus e entender a voz de Deus? Identificar qual é a voz de Deus. Talvez essa seria a pergunta que eu e você deveríamos fazer. E para tal, então, eu tenho aqui 3 respostas. Nós poderíamos dar muitas respostas, mas eu quero compartilhar 3 respostas, porque eu acho que essas 3 seriam suficientes para nós essa noite. Primeira, então, a resposta, você pode passar para nós, por favor? É que ouvir a voz de Deus implica em abrir a minha Bíblia. Repita comigo, para ouvir a voz de Deus, eu preciso abrir a minha Bíblia. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, a Bíblia vai dizer assim: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Toda escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Irmão, irmã, existem pessoas que dizem que têm dificuldade de ouvir Deus. Não sei se você é uma delas, mas a forma mais básica, repita comigo, básico, beabá. Fala comigo, beabá. Mais básico, mais beabá. A forma mais básica e mais óbvia de Deus falar é através das Escrituras, igreja. Sabe, meu irmão, minha irmã, quando abrimos a Bíblia, precisamos deixar que a Bíblia nos abra. Quando lemos a Bíblia, precisamos deixar que a Bíblia nos leia. Quando nós avaliamos a Bíblia, nós precisamos deixar que a Bíblia nos avalie. Sabe, igreja,
Ao ler a Bíblia, inicialmente, Deus se comunica com a gente de forma visual. Quando nós lemos a Bíblia, nós não estamos exercitando os nossos ouvidos, mas estamos exercitando os nossos olhos. E a forma de Deus usar a Bíblia para falar com a gente é através do visual. E quando a gente lê, a gente cria imagens. Ao ler a Bíblia, Deus se comunica conosco de forma visual. Porém, a Bíblia é o único livro, Billy Graham vai dizer isso, que quando nós lemos, o autor ou o personagem principal de toda a história nos ajuda no entendimento e na compreensão. Isso hoje na pessoa do Espírito Santo. Então muitas pessoas têm procurado, igreja, não sei se você já percebeu isso, entretenimento visual na igreja. E muitas pessoas têm procurado verdades espirituais em livros de autoajuda. Muitas pessoas têm procurado verdades espirituais em filmes. Quando, na verdade, deveriam procurar verdades espirituais enquanto lê a Bíblia. E não o contrário. Então, você quer ouvir Deus? Quero, pastor. Então, abra a sua Bíblia. Porque visualmente Deus vai falar com você. Segundo, pode passar para nós. Nós ouvimos a voz de Deus pela palavra de Cristo. Repita comigo, palavra de Cristo. Romanos capítulo 10, do verso 17 ao 18, diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, não ouviram? Sim, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras, até os confins do mundo. Veja bem, meu irmão, minha irmã, Paulo escreve que a fé vem pela pregação, e a pregação ela só existe por causa da palavra de Cristo. Eu e você podemos ouvir palestras motivacionais, podemos ouvir palestras de autoajuda, podemos ouvir hinos, podemos ouvir músicas, podemos ouvir até muitas pregações sobre a lei, podemos ouvir pregações sobre os profetas, podemos ouvir pregações sobre os heróis da fé, podemos ouvir testemunhos de conquistas pessoais, mas nada disso tem o poder de nos fazer ouvir verdadeiramente a palavra, a voz, aliás, de Deus, do que a mensagem cristocêntrica. Você pode ouvir milhares de mensagens sobre Davi, mas se não tiver Cristo na mensagem, a sua fé não será acrescida. Você pode ouvir milhares de mensagens sobre Moisés, sobre Elias, mas se não tiver Jesus Cristo no centro da mensagem, a sua fé não é acrescida. Você pode ganhar conhecimento bíblico, mas a fé não é acrescida. A fé só cresce quando a palavra é Cristo. Está aí, Romanos 10, 17. Como ouvirão se não há quem pregue? Pregar o quê? Sobre Moisés? Não, sobre Cristo. Como ouvirão se não há quem pregue? Como queirão se ninguém está disposto a ir? Vamos falar sobre Elias? Não, sobre Cristo. A fé de uma pessoa só cresce quando ela ouve sobre Jesus Cristo. O resto pode ser autoajuda, conhecimento, inteligência bíblica, mas fé só cresce quando a gente ouve sobre Cristo. Por mais que você ame personagens bíblicos, eles não vão aumentar a sua fé. Por mais que você ouça canções, elas não vão aumentar a sua fé. Está aqui comigo, igreja? Amém? Como é a forma de nós ouvirmos Deus? Pela palavra de Cristo. Uma palavra cristocêntrica, uma palavra sobre Cristo, uma mensagem que glorifica Cristo.
E ouvir a palavra, a mensagem de Cristo e sobre Cristo, vai acrescentar, vai aumentar a nossa fé. Irmão, irmã, você já se sentiu com uma fé débil, fraca, capengante, capenga? Talvez você está ouvindo as mensagens erradas, as coisas erradas. Se você quer uma fé robusta, sadia, aprenda mais sobre Cristo. Ah, pastor, mas eu sou doutorado em Cristo. Será? Ah, pastor, mas eu sei sobre Cristo. Ele morreu e ressuscitou, meu Salvador. Mas será que é só isso? Ou será que esse é o resumo do que Cristo fez? Sabe, igreja? É muito bom nós compartilharmos testemunhos, falarmos do que Deus está fazendo na nossa vida, mas isso não é maior do que o testemunho de Cristo. Apocalipse 19, verso 10 vai dizer que o testemunho de Cristo, não o nosso, é espírito de profecia. Você pode contar as bênçãos. Conta as bênçãos, diz, e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, pois será surpreso o quanto Deus já fez. Não é pecado a gente testemunhar. Você pode até motivar alguém contando o seu testemunho, mas fé só é acrescida com o testemunho de Cristo. Fé só é acrescentada com o testemunho de Cristo. E se você conta um testemunho do que Cristo fez na sua vida, Cristo é glorificado e a fé da pessoa é acrescentada. Mas hoje a gente tem muitos testemunhos assim, orei para Deus me dar um carro. Graças a Deus, Deus me deu um carro. Eu vim contar a bênção, aleluia. Olha, meu salário aumentou. Comprei a casa nova. Eu vim agradecer a Deus, amém. Isso é válido. E até quem ouvir fala assim, nossa, como Deus é bom, Deus faz. Mas se não tiver Cristo no testemunho, a fé não é acrescentada. Você pensa que é, porque o testemunho te motiva, mas fé não é acrescentada. Motivação é uma coisa, fé acrescida é outra. Amém? Está comigo aqui? Terceiro e último. Ouvimos a voz de Deus quando silenciamos outras vozes. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, silencia outras vozes, irmão. Já estão falando aí, a internet. Instagram, WhatsApp. E tem gente que na hora, quando Deus quer falar, está com o WhatsApp na hora da pregação, né? O problema de nós termos a Bíblia no celular é que a gente nunca visita só a Bíblia quando a gente está com o celular na hora do culto. A gente quer ver se alguém respondeu a nossa mensagem, a gente quer ver se alguém postou uma foto nova, e tudo isso porque a gente primeiro abriu a Bíblia no aplicativo do celular. Porque o celular, ele te induz a isso. A você nunca ficar só numa página, a nunca ficar só em um aplicativo. Por isso que é bom você ter uma Bíblia física, para que não te distraia. Por isso que é bom você usar o silencioso do seu celular quando você chega na igreja, para não distrair os outros. Hashtag fica a dica, amém? Aqui, meu irmão, minha irmã, preste bem atenção. 1 Reis, capítulo 3, 1 Reis, acho que é 1 Reis mesmo, capítulo 3, do verso 7 ao verso 10, nós vamos ver lá a história de Salomão, quando ele vai abraçar o reinado de Israel. E ele começa a bater um papo com Deus ali, ele começa a conversar com Deus ali, e ali no verso 7, começa a dizer assim, agora pois, Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai, não passo de uma criança, não sei como conduzir-me, teu servo está no meio do povo que elegeste, um povo grande, tão numeroso, que não se pode contar,
Dá, pois, ao teu servo, olha o que ele pede para Deus em 1 Reis: coração compreensivo para julgar o povo, para que prudentemente possa discernir entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? E estas palavras, verso 10 diz: agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Em Crônicas, Salomão vai pedir sabedoria e conhecimento, mas em Reis, Salomão pede coração que compreende. Olha que interessante. O registro de Crônicas, ele pede sabedoria e conhecimento, mas no registro de Reis, ele pede um coração compreensivo. E Deus deu para ele, porque ele pediu bem. Sabe, irmãos e irmãs, além de ouvirmos a Deus através das Escrituras, além de ouvir a Deus através de uma mensagem cristocêntrica, outra forma de eu e você ouvirmos a Deus é através de silenciarmos as vozes externas e silenciarmos as vozes internas para ouvir Deus, não com os nossos ouvidos, mas ouvir Deus com o nosso coração. A palavra coração compreensivo aqui, no hebraico, é a palavra shema, é a palavra coração que ouve. No livro de Reis, Salomão, Wesley, pede um coração que sabe ouvir. Quando Deus fala conosco, Ele não fala na nossa mente apenas, Ele fala também ao nosso coração. Talvez a gente está esperando Deus falar uma coisa lógica com a gente, mas Ele quer falar uma coisa louca ao nosso coração. Porque a sabedoria nossa, a lógica humana nossa, é loucura para Deus. E a loucura dele, para nós, tem que ser sabedoria. Sabia que Deus pode facilmente confundir a nossa mente para falar com o nosso coração? Sabia disso? Ah, mas Deus não é um Deus de confusão, mas às vezes Ele quer despertar em você uma sensibilidade para ouvir Ele de forma diferente. Vou te dar um exemplo muito simples. Samuel chega na casa de Jessé para escolher o rei. Qual era o padrão de Samuel? Homens fortes, belos, musculosos, bem vestidos, cheirosos. Mas Deus falou, não é nenhum desses aí não. Mas Deus, o Senhor mandou eu vir aqui, está aqui. Não, mas tem mais um. Aí o profeta falou o quê? Tem mais um aí? Tem. Manda chamar. Aí vem um tal de Davi. Já ouviu essa história? Fedido, a curral, mal vestido. E estava cuidando de ovelhas malhadas. De acordo com alguns historiadores, ovelhas malhadas são as ovelhas mais ruinzinhas. As ovelhas, tipo assim, que ninguém quer, sabe? Porque as ovelhas que não são malhadas são para sacrifício, elas são as boas. Aí Davi vai, chega lá, aí Deus fala, esse aí que eu quero. Sabe o que aconteceu com a mente do profeta Samuel? Bugou. Ele não tem perfil, Deus, não tem tamanho, não tem força, não tem cara de rei. Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê a pá, eu vejo o... Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Sabe, igreja, Deus pode bugar sim a nossa mente, porque Ele pensa de forma diferente da gente. Então, preste bem atenção. A palavra coração compreensivo, o coração que compreende, como eu disse no original, é um coração que ouve, um coração que escuta. Mas ouvir o quê? Ouvir quem? O próprio Deus. Por isso que quando Salomão pede sabedoria ao Senhor, na realidade, ele está pedindo um coração que vai ouvir Deus. É um coração sensível para ouvir Deus. Sabe, irmão, irmã, aquele que é sábio, ou aquela pessoa que é sábio, que é sábia,
tem um coração pronto a ouvir e pronto a obedecer ao Senhor. Se você pegar a sua Bíblia, em abrir Mateus capítulo 17, no Monte da Transfiguração, você vai ver que lá no monte estavam Pedro, Tiago, João e Jesus. Mas não estavam só os discípulos, também estavam com ele Moisés e Elias. E Deus resolve aparecer em cena, com a grande voz. E aquela voz, ela é ouvida por todo mundo. E o que Deus disse naquela voz? Este é o meu filho amado. Ele não estava falando de Moisés, ele não estava falando de Elias, nem tampouco dos discípulos Pedro, Tiago e João. Ele estava falando de quem? De Jesus. Mas ele não fala só isso, esse é meu filho amado. Ele fala, a este filho amado vocês têm que o quê? Ouvir. Pastor, nós temos que ouvir Jesus. Nós temos que ouvir Jesus. Meu irmão, minha irmã, Jesus está tão vivo quanto o ar que você está respirando agora. E mais do que isso, ele não é surdo e nem mudo não, ele fala. E chegou a hora de você ouvir ele com o seu coração. Pastor, mas eu tenho uma dificuldade de ouvir Jesus. Então comece a ouvi-lo com o seu coração. Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2, vai dizer que nos últimos dias, vai dizer assim, outrora Deus falou por meio dos profetas para os pais, por meio dos profetas. Mas agora nos últimos dias, Deus não está mais falando por meio dos profetas, Deus está falando por meio do seu próprio Filho. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, paz, meu irmão. Pode falar, paz, meu irmão. Jesus fala. Quem crê recebe, aplauda o Senhor no nível que crê recebe. Amém. Concluo dizendo isso, irmão e irmã, finalizando aqui mesmo. Jesus está vivo, Ele ainda quer falar com você, Ele ainda fala com você. Eu e você precisamos buscar Ele de todo o nosso coração. E para buscá-lo de todo o coração, nosso coração precisa estar pronto e aberto para ouvi-lo. Sabe, irmão e irmã, Deus pode falar comigo e com você através de vários canais de comunicação. Deus pode falar com você através de pessoas, sonhos, música, oração, revelação, enfim. Deus pode falar com você de muitas formas. Muitos são os canais. Mas a questão aqui não é Deus falar com você. A questão aqui é o quanto eu e você estamos prontos a ouvi-lo. Porque falar Ele vai. Mas a pergunta é, você está pronto para ouvir? Falar Ele vai. Mas até onde você está disposto a ouvir? Sabe, irmão, irmã? Precisamos nos submeter a essa voz que é poderosa, a essa voz que é suficiente. Sabe por quê, igreja? Toda a criação foi feita ao som dessa voz. Sabe por quê, igreja? A natureza, quando ouve essa voz, ventos e mares, quando ouvem essa voz, eles silenciam e obedecem. Sabe, irmãos, o mundo espiritual, quando ouve essa voz, demônios, quando ouvem essa voz, batem em retirada e se submetem. Agora a gente, réis mortais, resistimos a essa voz. Resistimos a essa voz. Distraímos com tantas coisas e não ouvimos essa voz. E ficamos dando desculpa que Deus não fala com a gente. Será que Deus não fala ou é a gente que não para ouvir? Eu compartilhei aqui na sexta-feira na palavra o seguinte. Um dia eu me tranquei no quarto porque eu precisava de uma resposta de Deus. E eu falei para Deus, eu só saio daqui quando o Senhor falar comigo. E sabe quantos dias deu? 3 dias. Em jejum, porque eu não queria sair para comer enquanto Deus não falasse comigo. E eu já tinha levado uma garrafinha de água.
3 dias. Ah, mas se eu ter tempo, você é pastor, você pode ficar lá, jejuando, orando. O Senhor ganha para isso. Se você não tem tempo para ficar 3 dias para ouvir Deus, então para o tempo que você tem e pede para Deus: Deus, eu estou aqui totalmente disposto, só estou sem tempo. Fala comigo. Eu tenho certeza que Ele vai falar. A gente tem o costume de orar para que Deus ouça, mas a gente não tem o costume de orar até que a gente ouça Deus. Quando a gente ora, a gente fala, e quando a gente cansa, tá bom, não precisa orar mais. Deus já ouviu. É lógico que Ele ouviu, mas você ouviu Ele? Porque oração, Rose, é um bate-papo, não um monólogo. Oração é uma conversa. E tem gente que já entra na oração como? Ai, já orei muito hoje, 5 minutos. Não ore até Deus te ouvir, irmão. Ele vai te ouvir. Ore até você ouvir Ele. Porque isso é oração. Oração é diálogo. Oração é conversa. Oração é o teu momento do céu na terra. Quero convidar você a fechar os seus olhos. A pastora vai cantar uma canção. Eu quero que você, se o pessoal conseguir projetar a letra também, se você quiser ler a letra também, fica à vontade. Mas ouça essa canção. Se você quiser ler a letra, leia. Mas tenha esse tempo você e Deus. Deixe Deus falar com você. Às vezes a gente não precisa falar nada para Deus falar com a gente só precisa estar disposto a ouvir. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou,